Então vamos lá, gente. Vamos começar o nosso trabalho aqui da CCI, que eu fiquei de apresentar para você, né, como será o processo de auditoria que faremos em 11 cidades que tiveram eleições no segundo turno. E depois eu vou explicar por que nós escolhemos essas 11 cidades, tá certo? O pessoal comentou aí, João, você tem que colocar outra cidade que a gente não colocou na lista. Não é que essas outras cidades não mereçam uma auditoria. Eu acho que qualquer pessoa que quiser fazer uma auditoria numa determinada cidade, isso pode acontecer. Então, o que nós vamos fazer aqui nessas 11 cidades, e vamos orientar vocês para trabalharem com a gente dentro dessa proposta, você pode também aplicar na cidade em que você está inserido, que você acha que tem que fazer essa auditoria, tá certo? Porque isso é uma prerrogativa que é nos dada pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral, tá certo? Aqui a gente não está inventando nada. Então, nós, da Comissão Cidadã de Inquérito, estamos aptos a trabalhar dentro do conformidade do que manda, né, o regulamento eleitoral, tá certo? Então, eu vou citar aqui das cidades que nós vamos fazer auditoria: Minas Gerais, Belo Horizonte, Fortaleza, no Ceará, né? O pessoal está cobrando muito, Fortaleza não pode ficar de fora. Eu também concordo. Aí, na Bahia, Camaçari, em Pernambuco, Olinda, na última vez eu coloquei Olinda na Bahia, né? Desculpa. Em Pernambuco, Olinda. No Pará, Santarém. Em São Paulo, Mauá. Ribeirão Preto, Limeira, Santos. E no Rio Grande do Sul, Caxias do Sul e Pelotas. Qual foi o critério que você usou, João, para escolher essas 11 cidades? Bem, o critério que nós usamos é o seguinte: a probabilidade maior de ter alterado o resultado da eleição, tá certo? Onde a gente acha que tem um problema, né, a gente entende, olha, o risco desse resultado ter sido alterado em função deste problema é que nós colocamos dentro dessa prioridade. Então, são as 11 cidades em que o risco de alteração, o que fizeram na eleição alterou o resultado. Então, essa é a linha de investigação que a gente vai ter como prioridade, tá certo? O que não significa que outras cidades não estejam também dentro deste critério. Mas esses 11 aqui são gritantes, então merece uma atenção especial da nossa Comissão Cidadã de Inquérito. Então tá. Então a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: esse aqui, são os nós pegamos no primeiro turno, tá certo? Que eu peguei quando trabalhei de fiscal, né? Que esse aqui é o boletim de urna, tá certo? Aqui, no começo do boletim de urna, olha, presta bem atenção. Eu vou ler até aqui, vou ler daqui até aqui, para vocês saberem as informações importantes que tem nesse boletim, tá certo? Então, para aqueles que fizeram o dever de casa, conseguiram recolher boletim nas urnas eleitorais, né, para fazer esse trabalho, fica mais fácil. Aqueles que não fizeram isso, pode buscar isso lá no cartório, no site da Justiça Eleitoral. Então vamos lá, eu vou ler para vocês aqui. O primeiro coisa é segunda via. Justiça Eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Boletim de urna. Eleições municipais de 2024. Primeiro turno. Bem, esse aqui é do primeiro turno, porque São João do Rei só teve primeiro turno, tá certo? Mas a turma tem que trabalhar com o boletim do segundo turno. Mas vamos lá. Primeiro turno. Aí tem a data 6/10/2024. Município. Aí tem o código do município aqui, 52.493. Aí vem escrito São João del Rei. Zona eleitoral 328.
Local de votação, 58, não, é 1058. Sessão eleitoral, 41. Quantidade de sessões agregadas, uma, quer dizer, no mesmo local só tem uma sessão, só tem uma urna. Então, sessão agregada, sessão apresentadas, 71. Aí vem eleitores aptos, 323, nessa sessão eleitoral, ou seja, nessa urna, né? Aí vem originais da sessão, 323. Temporários na sessão, quer dizer, pessoas que vão votar temporariamente, 0. Aí vem comparecimento, isso é importante, hein, gente? Agora vem aqui, ó, tem 323 compareceram, 231. Quer dizer, olha só o tanto da abstenção, hein? Quase um terço não veio. Isso no primeiro turno. No segundo turno, isso aumenta essa abstenção. Certo? Então, aí vem habilitação biométrica. Eleitores que tiveram a sua biometria reconhecida. 206. Em 231. Então, habilitação biométrica vem 17. Esse habilitação biométrica não é a mesma habilitação biométrica, né, reconhecida. Aí é a digital do mesário. Aí vem habilitação sem biometria, 8. Tá certo? Então, 17 habilitado pelo mesário e parece que 8, né, sem biometria. Aí o eleitor, o mesário faz a abertura. A pessoa declara, olha, eu não tirei biometria. Aí eles já registram lá. Aí vem código de identificação da urna eletrônica. Isso é importante, ó. 2324210. Data de abertura da urna eleitoral, 6/10/2024. Horário da abertura, 8h e 01 segundo. Data de fechamento da urna eletrônica, 6/10/2024, no mesmo dia. Aí o mais importante, que vem aqui, ó. Eu vou ler aqui agora, ó. Horário de fechamento da urna eletrônica, 17h27. Não é 27 minutos, não. 17h27. Então, esse é um boletim. Agora eu vou olhar aqui, ó, fechamento dos outros boletins. Vou aqui no final e já vou. Esse aqui é a quarta via, né, de uma outra sessão eleitoral. O fechamento, 17h, 1 minuto e 25 segundos. Agora, mais um aqui. Horário de fechamento, 17h51 segundos. Olha o outro aqui. 17h, 1 minuto e 25 segundos. E o quinto, 17h, 1 minuto e 41 segundos. Então, isso aqui, 5 sessões eleitorais, da qual eu fui o fiscal em São João del Rei. Aí, no final, todas eu recolhi em menos de 2 minutos. Presta atenção. Eu recolhi as urnas nas 5 sessões eleitorais em menos de 2 minutos. Eu passei em cada sessão, falei, ó, tá aqui, tá, assino. A hora que estiver pronto, você me entrega, eu venho buscar. Todas as sessões devem encerrar às 5 horas. No segundo turno, principalmente,
em que a abstenção é maior, é imprescindível que todas as sessões eleitorais fechem às 17 horas em ponto. Tá certo? Bem, esse é um critério importante que eu quero chamar a atenção para vocês. Então, está no próprio boletim, né, impresso, o que lá na Venezuela eles chamam de atas, a gente chama aqui de boletim, está impresso a hora que a urna foi fechada. Então isso é muito importante, porque durante o processo de apuração, que você percebe a cobertura da imprensa, eles falam urnas apuradas. Não, a urna é apurada às 17 horas em ponto. Quando sai esse boletim, apurou a urna. Ali já fala, olha, tantos votos para um, tantos votos para outro, tantos votos para... Isso é a apuração. Então a apuração acontece na sessão eleitoral, na hora que o boletim é impresso. Então isso geralmente acontece às 17 horas e 50 segundos, 17 horas 25 segundos, 17 horas 1 minuto, 17 horas 1 minuto e meio. Então é isso. Isso é o básico. Depois disso, você faz a transferência dos dados, entendeu? Que são dessas totalizações, desses arquivos, por internet, né? Criptografado, é claro, lá para o TSE. Isso já chega lá, já bate e soma. É instantâneo, porque isso aí é computadorizado, é informática. Não tem que ficar fazendo leitura lenta, não. É bateu, pronto. Então, no espaço de 10 minutos, é o tempo que você gasta, talvez, para chegar no local onde você vai fazer, né, a introdução da mídia para poder enviar o material. Certo? E são zonas eleitorais. Então, não vai todas as sessões eleitorais não caem no mesmo lugar, na mesma cidade. Às vezes, pelo tamanho da cidade, cai. Mas uma cidade como São Paulo, Belo Horizonte, né, são várias zonas eleitorais. Então, a zona eleitoral é uma coisa, a sessão eleitoral é outra e a cidade como um todo é outra. Você tem na zona eleitoral algumas sessões eleitorais. E isso é para se tornar próximo. Então, quando você fecha as sessões, essas sessões vão para a zona eleitoral daquela regiãozinha ali, dali faz direto para o computador do TSE e automaticamente você tem isso computado. Então, agora, vou mostrar para vocês na prática, né, que eu fiz a cobertura aqui em tempo real aqui durante o processo, ontem, e nós vamos ver aqui, ó. Eu vou entrar aqui, vou mostrar para vocês aqui. Está expandido e é no site do TSE, tá certo? Olha aqui, ó. Belém, Pará. Belém do Pará. Pará, né? Onde fica o Pará? Fica lá no extremo norte do país, longe de Brasília. Tem uma selva amazônica enorme no meio, tá certo? E olha bem, aqui você vê, olha, onde tem essa barra aí, ó, esse risco amarelo vai escurecendo, está falando última atualização, né? Que deu no dia 27/10, tudo bem? Aí fala 17 horas, 32 segundos e 49, não, 37 horas, 17 horas, 32 minutos e 49 segundos. E aí você olha, 98,83% de urnas totalizadas. Não é apurada, tá vendo? Porque o pessoal da mídia, das televisões, eles falam urnas apuradas. Não é urnas apuradas, é urna totalizadas. Urnas totalizadas, porque a apuração acontece, como eu falei, na hora que você tira o boletim. Então, fica essa correção aí, esse alerta para os veículos de comunicação, na hora que eles forem fazer essa cobertura, não fale urnas apuradas, fala urnas totalizadas. Então vamos lá. E olha, não é uma cidade pequena, tá certo?
São 416 mil votos para o primeiro colocado, 322 mil votos para o segundo colocado, tá certo? A diferença entre um e outro, em termos percentuais, dá mais de 10%. Ou seja, esse material chegou no TSE num tempo razoavelmente normal, né? Foram gastos perto de meia hora, considerando que é uma capital que fica no extremo norte do país, né? Que é Belém do Pará, e que tem uma população maior, mais de 1 milhão de habitantes, né? E uma totalização de votos que realmente mostra que assim, um volume de trabalho muito grande. Então, às 17 horas e 32 minutos, você já tinha uma eleição matematicamente definida, né? E com 98,83% das sessões totalizadas. Isso significa que ficou faltando o quê? Ficou faltando 1, mixaria para totalizar, né? Para dar 100% das urnas. Agora vamos olhar Porto Velho. Porto Velho é uma capital, também fica lá no meio da Amazônia, né? Distante da capital federal, não tem a tecnologia, a estrutura que tem, por exemplo, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, né? Brasília, essas metrópoles, né? Que são potencialmente mais desenvolvidas, mas está lá, ó, aqui fala 16 horas e 36 minutos, porque lá tem um fuso horário a menos, mas volta aqui para mim que eu quero explicar isso. Não quer dizer que lá apurou 1 hora antes, não. Porque o que o TSE fez é o seguinte: nós temos fuso horários diferentes, certo? Mas todas as urnas vão abrir no mesmo instante, no mesmo momento. Não seria na mesma hora, porque a hora em Roraima, né, em Rondônia, é diferente da hora em Brasília. Mas foi no mesmo instante. Por isso que está marcando lá 16 horas e 36 minutos. Mas, na verdade, você trabalha com os 36 minutos. Então, com 36 minutos, lá de Rondônia, quer dizer, os rondonenses conseguiram, né, de Porto Velho lá, os eleitores, quer dizer, os mesários, a turma lá conseguiu entregar isso aí e quase totalizado, faltando uma mixaria. Lá faltando menos de 5% de urnas totalizadas para poder serem enviadas, tá certo? E já tinha ali a eleição automaticamente definida. E a margem do primeiro para o segundo, de 43 para 56, né, maior do que 10%. Então vamos olhar no outro estado. Isso aqui é o padrão, viu, gente? É o que tem que acontecer em todas as cidades. Ó, Cuiabá, Mato Grosso, tá certo? É uma cidade não tão populosa quanto Manaus, nem é menos populosa do que, mais ou menos combina com Rondônia, né? Com a cidade lá nós acabamos de mostrar. E você tem, com 95,05% das sessões totalizadas, automaticamente, né, eleito, você tem o Abílio lá com 53,78% e o Lúdio com 46%. E você tem uma margem boa aí, ó, 46 para 53, quase 10%. Né? Vamos continuar vendo aqui. Ó, Manaus eu já falei, né? 95. Vamos ver aqui se vai aparecer outro aqui. Bem, agora nós vamos aonde tem problema, tá certo? E aí nós vamos avaliar em cima disso. Preste atenção. Vou mostrar esse detalhe aqui, ó. Espera aí. Belo Horizonte. Ali embaixo está marcando 17 horas e 32 minutos.
ou seja, quase o mesmo tempo de Manaus, de Porto Velho, né, de Belém, né, e dessas cidades que eu mostrei anteriormente, que estava lá no meio da selva amazônica, que conseguiram, né, quase que definir a apuração em meia hora. E aí, o primeiro momento que apareceu urnas em Belo Horizonte, quer dizer, que foi colocado no portal, né, foi o último a ser atualizado de todas as cidades do segundo turno, né? Ele só foi atualizado depois de meia hora. Antes de meia hora não entrou nenhuma informação, né? E aí aparece lá com 6,02% de sessões totalizadas na mesma hora, no mesmo instante em que nós tínhamos cidades como Belém, né, Porto Velho, cidades, né, Cuiabá, são cidades com menos infraestrutura, né, quase assim, praticamente encerrada. E quando estava encerrando, lá no meio da selva amazônica, é que começou a soltar os dados da cidade de Belo Horizonte, que é uma cidade, né, desenvolvida, com bastante tecnologia, internet sobrando, tá certo? E que é a capital mais próxima de Brasília, junto com Goiânia. Tá certo? E por que lá aconteceu essa anomalia de mais de meia hora para soltar os dados? E aí aparece o prefeito Fuad, né, com 54,11, seguido de 45 de Bruno Engel. Vamos avaliar sobre esse atraso das urnas de Belo Horizonte. A gente leva também em questão aqui o aspecto político, tá certo? Regional, o que tem a ver com isso, né? Belo Horizonte é uma cidade estratégica do ponto de vista político, porque ela é a capital de Minas Gerais, e Minas Gerais, né, tem um peso político muito grande, né, como pêndulo do Brasil. E nós temos também em Minas Gerais, em Belo Horizonte, um candidato que é sustentado, quer dizer, que é ligado diretamente ao presidente do Senado, né, que é o Rodrigo Pacheco, do PSD. Então, é muito importante a gente avaliar o peso dessa eleição, né, porque tem o Pacheco interessado em ser governador de Minas Gerais com o apoio do Lula. Então, esse detalhe desse atraso, qual que é uma possível interpretação, uma hipótese possível para esse atraso? Porque não é normal. Vocês concordam comigo? Não é possível que só depois de meia hora que os belo-horizontinos se deram conta que tinham que enviar os dados para Brasília. Lógico que não. Tá certo? Então, uma hipótese que a gente está levantando aqui é a seguinte: se esses dados foram retardados, né, foram bloqueados, como diz assim, represados, até a hipótese que eu tenho é que quando as urnas chegaram, as primeiras urnas chegaram, aquelas que encerraram às 17 horas em ponto, assim como em Belém, assim como esses boletins que eu mostrei aqui, tá certo? As primeiras urnas chegando, se tivesse dando uma diferença para o candidato Bruno Engel, muito superior ao candidato Fuad, porque o Bruno Engel, ele ganhou no primeiro turno, ganhou com folga do Fuad. Então, essa virada no segundo turno e esse atraso na entrega das urnas faz a gente ter uma interpretação da seguinte forma:
Será que eles evitaram fazer isso para não aparecer aquele gráfico padrão, né? Que, por exemplo, Bolsonaro e Lula, Aécio e Dilma, né? Os dois começando lá em cima. Quer dizer, o Bolsonaro lá em cima, o Lula lá embaixo, o Aécio lá em cima, a Dilma lá embaixo. As primeiras urnas que chegavam. Aí, com o tempo ia passando, né, o Bolsonaro ia diminuindo a diferença para o Lula, o Aécio ia diminuindo a diferença para a Dilma, até chegar num certo momento que é ultrapassado. Então, para o Pacheco, presidente do Senado, né, a gente entende que essa é uma informação que poderia criar uma suspeita, né, dentro do processo, porque o Pacheco é um protegido do sistema eleitoral, né, protegido do Poder Judiciário, porque ele é que faz a blindagem do Poder Judiciário no Senado. Então isso é muito importante, o critério político que nós estamos levantando, essa questão do atraso. Vamos atrasar a publicação dos dados para não aparecer o Bruno Engel em primeiro e o Fuad em segundo, com a diferença pequena. Vamos esperar ali, né? A gente conseguiu ultrapassar e aí vai a especulação, né? Se houve a ação, né, da falha biométrica e aí a biometria do mesário agir para poder essas urnas que ainda não foram entregues, porque começou 17 e pouco, começou às 17h33, vamos voltar aqui, ó. Agora vamos avançar, ó. Às 17h43 ainda tinha 8,76% de urnas apuradas. E olha, muitas cidades, assim, de longe, do Nordeste, ou às vezes lá da selva, no meio da selva amazônica, já tinham enviado, todos os dados já tinham encerrado. E Belo Horizonte ainda com 8,73 às 17h43. E aí você vai acompanhando, ó. Às 17h48, ainda 12%, um pouco mais de 12%. E já tem 48 minutos que começou a registrar as totalizações dos votos. Vamos vendo. Ó, 17h50, ainda 16,10%. Enquanto as outras cidades já tinham acabado, né? E o Fuad sempre na frente. Olha lá, 17h59, 31 segundos. Praticamente uma hora depois, e Belo Horizonte apenas com 30%, né? Vamos ver. Olha, 18h05. Aí já é 45,26% das sessões totalizadas. Mais de uma hora, viu, gente? Presta atenção. Olha lá, 18h17, 51%. Foi chegar na metade, né? Quase 1h10. Vai olhando. Ó. Aí já são 18h43. Ainda não está definido, olha lá, não está definido o candidato eleito, tá certo? E você tem 89%, 86,9%, 89%, quase 90% das urnas apuradas, a praticamente 1h43, já após o encerramento das sessões, e as urnas ainda estão chegando devagarinho, com essa diferença, né? Ainda não se pode dizer que tem um candidato eleito. Vai vendo. Vamos ver aqui, ó. 90 minutos, 18h51. 90% com 18h51. 91% com 18 horas, olha lá, ó, 17h
19 horas. 96,7% às 19 horas e 7 minutos. Ou seja, 5, 6, 7. Nós vamos ter a definição, né, com 96,7%, aí já era 19 horas e 7 minutos. Mais de 2 horas computando, sendo que cidades, né, como Belém, por exemplo, que estava lá, né, no meio da Amazônia, aconteceu tudo em menos de meia hora, por volta de meia hora. Então, esse é um ponto que nos chama a atenção. Por que eu falo isso? Agora, onde que está o X da questão? Por que é importante ter acesso à hora que essas urnas foram finalizadas? E aí, esse registro está em cada boletim de urna. Então, é preciso, entendeu? Que o partido PL, né, que é do candidato Bruno Engel, que ficou em segundo lugar, né, porque esse partido tem uma verba de, né, um fundo partidário para essas coisas, e não é pouco, não, é muito. Então, para pagar advogado, para pagar, né, especialistas para fazer isso, não é difícil, tá certo? Basta querer. Então, o que vocês precisam fazer? Vocês precisam recuperar, podem buscar isso no TSE, tá certo? No site do TSE, e pegar todos os boletins de todas as urnas de Belo Horizonte e ver quantas urnas foram fechadas após as 17 horas. Após as 17 horas e 30 minutos. Após as 17 horas e 90 minutos. Quer dizer, após as 18 horas. Então, aí você fala assim, João, então se as urnas que fecharam depois das 17 horas, por exemplo, assim, 17h10, 17h20, né, 17h30, né? Porque fila não tem, gente. Segundo turno não tem fila. Você viu aí o número de abstenção, né? Em São Paulo, por exemplo, o Boulos, com o apoio do governo federal, com o apoio do presidente Lula, que foi lá fazer manifestação a favor dele, com o apoio do vice-presidente Alckmin, que foi lá declarar apoio para ele, fez parte do evento lá. Então, com o apoio do presidente, do vice-presidente, né, que na última vez eu chamei os cagados, que ninguém quer por perto, ele conseguiu, no segundo turno, na capital de São Paulo, ficar em terceiro lugar. Mas como é que pode ficar em terceiro lugar se são dois concorrentes? Sim, o Boulos ficou em terceiro lugar. Primeiro ficou o Ricardo Nunes. Em segundo lugar, ficou a abstenção. Quer dizer, ninguém foi votar, nem nele, nem no outro. Entendeu? Então ele perdeu para a abstenção. E em terceiro lugar, ficou o Boulos. Então, olha que vexame. Com dois concorrentes, ele conseguiu ficar em terceiro lugar. Tá. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que no segundo turno, o número de abstenção é muito grande. O pessoal fica espantando mosca. Então, não há necessidade de encerrar as urnas depois das 17 horas. Deu 17 horas em ponto, pá, pum, fecha. Eu fiz isso aqui no primeiro turno, que tem voto para vereador. Né? Mostrei 5 urnas, nenhuma fechou depois de 2 minutos das 17 horas. Todas fecharam antes. Tá certo? Então, e aí, João, como é que você vai fazer? Bem, então o primeiro passo é pegar os boletins de urnas. E aí vale para todas as cidades, aqueles que estão achando que tem que trabalhar na sua cidade isso, no TSE, né, no site do TSE, em resultados, você vai lá, você consegue, né? E se você, depois nós vamos instruir vocês como é que vocês podem fazer isso. Mas isso cabe aos né, os dirigentes de partido, né, o jurídico de cada partido, que está se sentindo prejudicado, porque o maior interessado nisso, gente, é o concorrente, aquele que perdeu a eleição. Então, nós estamos ensinando, né, o dever de casa para que vocês possam fazer essa auditoria.
Mas vamos, não tem como auditar a urna eletrônica. Eu quero dizer para vocês que tem. Nós, da Comissão Cidadã de Inquérito, nos debruçamos sobre isso, tá certo? Então, o primeiro passo é verificar com todos os boletins de urnas, né? Porque neles vem o registro da data, da hora que a urna é encerrada, e aí você vai ver se houve um volume muito grande de urnas encerradas depois das 17 horas. Então tá. Então, se houve muitas urnas após as 17 horas, você tem um problema. Isso é um problema, tá certo? Por quê? Porque houve uma irregularidade, né, de quem, ou o mesário, ou o presidente da sessão eleitoral, pode ter usado da sua biometria para pegar um pedaço da abstenção e votar em determinado candidato, para tentar alterar o resultado final. Tá. Mas aí você fala assim, João, então como é que faz? A gente cancela os votos que apareceram depois das 17 horas? Eu falo para vocês, é impossível. Não tem como cancelar os votos que aparecem depois das 17 horas. Por quê? Porque quando vota, às 5 horas da tarde, ao meio-dia, às 9 horas da manhã ou às 10 horas da noite, quando o voto cai na urna, ele se mistura com os outros. Então não dá para dizer qual foi o voto que entrou às 10 horas e qual foi o voto que entrou às 9 horas da manhã. Ah, então como é que faz, João? Estou falando para você que é impossível auditar a urna eletrônica. Calma, vamos chegar lá. Então você tem um volume grande de urnas que foram fechadas assim com um tempo dilatado depois das 17 horas. Então automaticamente tem problemas aí nessas urnas. Aí você vai fazer o quê? Você vai buscar, aí cabe ao jurídico, né? E qualquer pessoa pode fazer isso. Não precisa ser jurídico, não. Vou mostrar aqui. Aí você vai buscar o log da urna, né? Eu vou mostrar o que é o log da urna para vocês entenderem. E isso é obrigação do TSE disponibilizar para, né, para auditoria. Então presta atenção que eu vou buscar aqui para vocês verem. Espera aí que meu software é lento. Olha, vou mostrar para vocês aqui, ó. Eis que surge, Sua Excelência, o log da urna eletrônica. E a verdade se faz verbo e habitou entre nós. Esses registros aí, ó, é o comportamento da urna. Você consegue identificar o eleitor que votou? Não. Mas você consegue identificar, né, que hora que o voto aconteceu, cada voto. Se foi com biometria do mesário, se foi com biometria do eleitor, entendeu? Se teve que colocar mais de uma digital, se o eleitor votou em um candidato para prefeito e votou para vereador, entendeu? Então, esse log da urna, ele te dá a cronologia, entendeu? Dos votos tempo a tempo. Ou seja, você consegue, através do log das urnas, entendeu? Identificar a hora que cada voto entrou. Ah, então isso aí já é importante, né, João? Eu consigo identificar a hora que cada voto entrou? Sim, você consegue. Então, depois das 17 horas, eu consigo registrar, eu consigo ver no registro do log das urnas quantos votos aconteceram após as 17 horas? Sim, consegue ver. Ah, eu consigo ver o tempo, né, de um voto para outro, porque se registra o momento do voto, embora não registre o eleitor e nem para quem foi o beneficiário do voto, mas registra a hora que o voto aconteceu. Então, eu posso saber qual a diferença do tempo de um voto para outro? Sim, você pode saber. Então, se você tem, antes das 17 horas, um padrão que dá uma média de 3 minutos, 4 minutos, às vezes
1 minuto e meio entre um voto e outro. Aí depois das 17 horas, você tem um padrão de um voto a cada 15 segundos. Então, em meia hora você faz muitos votos, em 15 segundos. É possível? Bem, com a digital do mesário, né, ele tem a digital dele cadastrada, ele pode abrir a urna e se ele tiver os dados do eleitor que faltou, ele pode votar no lugar dele. Então, o risco de estar acontecendo isso depois das 17 horas é muito grande. Mas como isso acontece? Bem, é prerrogativa de cada candidato, de cada agremiação partidária, colocar um fiscal para acompanhar o processo na urna eletrônica, do trabalho dos mesários. Essa é uma garantia de que você vai ter, né, que o mesário não vai usar dessa prerrogativa, que ele vai encerrar na hora certa. Pô, aqui choveu, cara. Eu já sei, eu tenho um monte de receita aí. Mas pode colocar que eu vou aderir às receitas que vocês mandam, tá bom? Então tá. Então o que acontece? Você tem a capacidade de, através do logs das urnas, conhecer quantos votos aconteceram depois das 17 horas, se é que aconteceu. Se é que a urna foi encerrada às 17 ou se ela foi encerrada às 20 horas, às 21 horas. Então, nesse pedaço de tempo, o log da urna registra o que aconteceu naquela sessão eleitoral. Tá entendendo? Bem, e aí você tem um problema. Se você tem uma quantidade de votos após as 17 horas superior à diferença de votos do primeiro para o segundo, aí você tem um problema grave. E aí a gente vai orientar para a anulação dessa eleição. Por que, João? Porque essa diferença, esse volume de votos que foram registrados nos logs das urnas após as 17 horas, se ele for maior do que a diferença de um para outro, a gente pode ter a suspeita de que todos esses votos que aconteceram irregularmente após o horário, né, o horário normal, tenha ido para o candidato que ganhou. Está entendendo? Então, nesse caso, essa eleição desse município ficou comprometida por quê? Porque os números de votos o número de votos que aconteceu após as 17 horas pode alterar o resultado da eleição. Tá entendendo? Então tá. Agora nós vamos mostrar aqui, antes da gente entrar nas cidades, porque nós vamos mostrar essas cidades. A gente mostrou Belo Horizonte, né? Agora nós vamos mostrar para vocês o que fala, né, a Justiça Eleitoral sobre esse trabalho de auditagem, de auditoria, tá certo? Então eu vou trazer aqui o meu parceiro nesse aspecto, porque a Comissão Cidadã de Inquérito, ela não está aqui para pôr fogo no parquinho. A gente está aqui para ser parceiro da Justiça Eleitoral, porque a gente quer aprimorar o processo. Por quê? Porque a nossa preocupação é trazer tranquilidade para o eleitor, é trazer transparência para o processo eleitoral e é trazer legitimidade para a democracia, para que cada eleito tenha a legitimidade para poder governar com a tranquilidade do eleitor, sabendo que ele ganhou legalmente, que não há dúvida sobre a eleição dele. Então, se aconteceu nessas cidades um número de votos superior ao número que é a diferença, isso compromete a legitimidade daquele que ganhou. E aí cria uma instabilidade social e aí nós temos problema, não teremos paz. E isso é importante a gente trazer aqui. Então vamos escutar a voz do presidente
do Supremo Tribunal Eleitoral que vai avalizar as nossas propostas de auditoria. Com vocês, Roberto Barroso. Às 5 horas da tarde, encerra-se o processo de votação em todo o Brasil. Se ainda houver algum eleitor na fila, ele recebe uma senha e poderá votar. Após o voto do último eleitor, o presidente da sessão imprime na frente dos fiscais dos partidos o boletim da urna. Trata-se, de novo, de um extrato registrando os votos que cada candidato e candidata recebeu e também os votos nulos e em branco naquela sessão. Quem não recebeu voto naquela sessão não tem o nome registrado no papel. O boletim de urna é impresso antes do envio dos resultados ao TSE e tem cópias distribuídas aos fiscais de partido e afixadas na porta da sessão eleitoral. Esse é um tipo de voto impresso, mas sem risco de identificação do eleitor. O boletim só revela a votação dos candidatos e a quantidade de votos nulos e em branco. Todos os boletins de urna têm um QR Code que permite a qualquer pessoa registrar em seu celular os votos computados naquela urna. Além disso, os boletins são divulgados no site do TSE para permitir sua conferência. Esse é um novo momento de auditoria do processo eleitoral. Todas as pessoas, candidatos e eleitores, têm acesso à votação de cada uma das quase 500 mil urnas. Finalizada a votação, os resultados de cada urna são enviados para totalização no TSE. O envio se dá por um canal exclusivo, feito só para isso e criado na rede do próprio TSE. E os dados são remetidos de forma criptografada e com várias barreiras de segurança para impedir que alguém tente interceptar e adulterar os resultados. Poucas horas depois da votação, o TSE divulga oficialmente os resultados das eleições. E em mais um momento de auditoria, qualquer pessoa pode confrontar os resultados apurados pelo TSE e divulgados pela internet com os boletins de urnas impressos ao final da votação. Os resultados são divulgados em tempo real pelo app Resultados. O resultado da votação é sempre a soma dos votos de cada um dos boletins de urna impressos pelas urnas eletrônicas. Nesse sistema, se deu a reeleição do presidente Fernando Henrique Cardoso, as duas eleições do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, as duas eleições da presidente Dilma Rousseff e a eleição do presidente Jair Bolsonaro e de milhares de representantes pelo Brasil afora. Os resultados sempre corresponderam à vontade popular. Você acha que acabou a explicação? Calma, ainda temos outras etapas de segurança e auditorias menos conhecidas para contar. A urna possui um arquivo que é chamado de log da urna. Ele é igual à caixa preta de um avião, ou seja, registra todas as operações realizadas na urna. Horário em que foi ligada, horário em que o primeiro eleitor foi habilitado e assim sucessivamente, até o momento em que ela for desligada. O log de cada urna é fornecido aos partidos políticos caso solicitem. Então, como vocês estão vendo, a gente aqui não faz nada que não seja, entendeu? Baseado em pesquisa e estudo. E agora eu vou mostrar para você o último arquivo que ele falou. É esse aqui, ó. Esse é o log da urna. E por aqui você consegue saber a hora que cada voto entrou. Tá certo? Às 5 horas da tarde, peraí, deixa eu fechar encerra-se o processo de votação em todo... Volta para mim aqui. Agora nós vamos tentar entrar. Vou fazer um negócio aqui, vou ver se eu consigo fazer. Via web, tá certo? Vamos ver se eu consigo entrar no site do TSE por aqui.
E nós vamos trabalhar isso aí. Aí nós vamos ver se a gente consegue visitar essas cidades, né, que a gente está colocando aqui como questão. Se eu não conseguir, a gente vai fazer isso no próximo, tá bom? Vamos tentar aqui. Vamos ver se você vai entrar. Vai entrando. Eu preciso, né, fazer um procedimento aqui para poder entrar. Eu não sei se o site do TSE tem essa facilidade de deixar a gente fazer isso, entendeu? Resultados TSE JUS BR. Está tentando carregar aqui, mas ainda não carregou. Vou tentar de outro jeito. Espera um pouquinho, sei que vocês estão ansiosos aí. Vou tentar de outro jeito, tá certo? Esse programa aqui, ele é antigo, então a gente trabalha com uma certa... Eu vou fazer assim, vamos dizer assim, espelhar a tela, tá certo? Vamos ver, espelhou a tela. Então tá. Então eu estou aqui, ó, na capital de São Paulo, tá certo? 100% das sessões totalizadas. E aqui está marcando última atualização, 19 horas e 57 minutos. Ou seja, encerrou às 5, né? 5, 17, 18, 19, 20. 3 horas de apuração. Aí você fala, João, teve muitos votos, né? Pelo jeito, que gastou 3 horas para totalizar isso aí, né? Aí você tem o seguinte... Você tem o fato de São Paulo é uma cidade que tem muitos eleitores, né? O que não justifica, porque isso aí é computação, tá certo? Mas você tem uma diferença do Nunes para o Boulos de mais de 1 milhão de votos. Dá 1.069.029 votos. Ou seja, se os votos... A quantidade de votos que aconteceu após as 17 horas na capital de São Paulo ultrapassar 1.069.000, você pode falar, bem, né? Isso tudo ia para o Boulos, né? É uma avaliação, porque a diferença é de quase 10% de um eleitorado enorme. Então, é difícil a gente avaliar que essa quantidade de voto tenha ido para o mesmo candidato. Se é que teve, né? Agora nós vamos trabalhar nas cidades que eu separei aqui, ó. Fortaleza. Aí a gente vai aqui, né? Localização, Fortaleza, Ceará, né? Aí você tem aqui, ó, Fortaleza. Vamos ver lá em Fortaleza como é que tá. Olha aqui. Você tem 100% das sessões totalizadas às 18 horas e 41 minutos, quase 42, tá certo? Então, você gastou 18 horas, você gastou 1 hora e 42 minutos para totalizar, né? O que, referente a Belém, foi mais do que o dobro, quase 3 vezes o tempo de Belém. E aí você tem uma diferença de um candidato para outro de 716, 133, menos 705, 295, dá uma diferença de 10.834 votos. É pouco, é muito pouco. Isso significa o quê? Que se nos logs das urnas forem identificados, quer dizer, primeiro você pega os boletins, vê quantas urnas encerraram às 17 horas e quantas encerraram depois das 17 horas, se teve urna que encerrou até às 18 horas. Entendeu? Gastaram 1 hora segurando essa urna na mão. Bem, se isso for comprovado, que existe um grande volume de urnas que encerraram depois das 18 horas, aí você vai nos logs dessas urnas, né, de todas as urnas, né, da capital de Fortaleza. E aí você procura somar, tem um programa que faz isso nas nuvens,
né? É só mandar lá e pedir para eles, falar assim, quantos votos aconteceram após as 17 horas. Se aconteceu mais de 11 mil votos depois das 17 horas, pode pedir o cancelamento dessa eleição do Ceará, de Fortaleza, porque com certeza esse resultado alteraria, né? Daria dúvida sobre a legitimidade do cara que ficou em primeiro lugar. Por quê? E aí você tem um candidato do PT, né? Ali é uma polarização, ó, PT e PL, né? Quer dizer, a turma já tem uma cisma com o PT manipulando o processo eleitoral, né? E aí essa diferença de 10 mil votos numa capital, entendeu? Em percentual ali, ó, menos de 1%, né? Então, com certeza, se teve 10 mil votos, 10.900 votos após o encerramento das urnas eletrônicas, pode pedir cancelamento, anulação e fazer outra eleição. Agora vamos para a cidade de Camaçari, na Bahia. Né? Vamos lá para a Bahia. Camaçari. Então lá, 100% das sessões totalizadas, última atualização, 19 horas. Ou seja, 17, 18, 19. Para uma cidade pequena, tá certo? Na Bahia, que não é lá em Amazonas, não é Manaus, com aquela mais de 1 milhão de habitantes, não. Então, não justificava segurar essas urnas esse tempo todo lá na Bahia. Então é preciso saber. E aí você tem uma diferença do primeiro colocado, que é do PT, tá certo? Para o Flávio do União, que é praticamente perto de 1%. Aí vamos ver o número de votos que aconteceu. 80.626 menos 77.724. 2.900 votos. Se nos logs das urnas, né, apontar mais de 3.000 votos depois das 17 horas, pode pedir anulação dessa eleição, porque isso altera, né, a posição do resultado, pode alterar a posição do resultado, porque você não sabe para onde foram esses votos. Então, se ele é irregular e ele aconteceu após as 17 horas, numa quantidade superior à diferença, então isso compromete o resultado e é preciso anular, cancelar as eleições de Camaçari, na Bahia. Mas isso tem que fazer, né, esse trabalho de auditoria. Agora vamos para Pernambuco. Vamos para Pernambuco e vamos ver Olinda. Olinda, tá certo? Olinda também é uma população pequena e foi encerrar às 19 horas e 44 minutos. Ou seja, as urnas demoraram mais de 2 horas para totalizar lá em Brasília, no TSE. Quase 4 vezes mais tempo do que Cuiabá, 4 vezes mais tempo do que Belém, do Pará, levando em consideração que a população de Olinda é uma população pequena. Então não justificava segurar essas urnas todo esse tempo. E a diferença de voto do primeiro colocado para o segundo, né? Aí, ó, o PT está em segundo, tá vendo? A gente aqui não está fazendo política partidária, não. O candidato do PT pode ter ganho, né, da dona Mirella lá do PSD, entendeu? Porque vamos ver, olha aqui, você pega aqui, ó, 111.613 votos, menos 105.616, dá 5.997 votos. Ou seja, se depois das 17 horas ficar comprovado que teve mais de 6.000 votos computados, pode pedir anulação dessa eleição. Por quê? Porque o volume de votos irregulares que aconteceu após as 17 horas
é maior do que a diferença do primeiro para o segundo. Ou seja, se todos esses votos tivessem ido para o segundo colocado, ele fecharia em primeiro. Então, como você não tem certeza, você tem que pedir a anulação e fazer outra eleição na cidade de Olinda. Mas isso, eu estou dizendo sempre, tem que primeiro, né, fazer essa auditoria. Agora vamos para o Pará. Nós vamos lá em Santarém, do Pará. O que nós temos lá em Santarém? Olha, as urnas foram encerradas às 20 horas e 50 minutos. Quer dizer, quase 9 horas da noite. Então, presta atenção. 6, 7, 8, 3 horas. 6 vezes mais o tempo que ficou em Belém, com uma população bem menor do que Belém, tá certo? E aí você tem o primeiro colocado, que é do MDB, né? Contra o PL, que é o JK do Povão. Você tem 92 mil para o primeiro colocado, 92.628 menos 85.516. 516. Dá uma diferença de 7 mil votos. Então, para uma população tão menor do que Belém, tá certo? Do Pará, e você tem 8 horas com essas urnas para totalizar. Então, essas urnas ficaram 3 horas na mão do mesário, será que foram isso? E aí, daria para fazer 7.112 votos para um candidato só? Daria. Então, se o número de votos que aconteceu após as 17 horas for maior que 7.200 votos, pode ter certeza que essa eleição também tem que ser anulada. E isso não é difícil, né, de acontecer, porque 120 minutos na mão dos caras, segurando a urna. Agora vamos para a cidade de Mauá, São Paulo. Vamos lá para São Paulo. Vamos para a cidade de Mauá. Cadê Mauá? Vai. Mauá. Está aqui, ó. Mauá. 100% das urnas encerradas às 19 horas e 22 minutos. Ou seja, 5, 6, 7 e 22. Quase 2 horas e meia. Tá certo? Para uma votação pequena, que daria para ser feito rapidinho, tá certo? E essas urnas gastaram 2 horas e meia para chegar na totalização. E aí você tem a diferença do primeiro colocado para o segundo, que é de 102.15 mil para 817. Você tem uma diferença de 15 mil votos. Então, presta atenção, esse rapaz do PT aí, ó, esse Marcelo Oliveira, se tiver registrado nos logs das urnas da cidade de Mauá mais de 15.298 votos, tem que pedir o cancelamento dessa eleição, né? Anular essa eleição. Por quê? Porque o volume de votos que aconteceram após as 17 horas é maior do que a diferença entre os candidatos. Mas tudo isso tem que ser pesquisado, né, e encontrar o motivo. Aí você vai para Ribeirão Preto. A turma de Ribeirão Preto está aí preocupada com Ribeirão Preto. Vamos lá. Ribeirão Preto. Olha, no caso de Ribeirão Preto, as urnas também ficaram 19, fechou 19 horas e 1 minuto. Então, 17, 18, 19. Gastaram 2 horas para entregar as urnas. Uma população pequena, tá certo? Comparado a Belém do Pará. Então, gastou 4 vezes mais tempo. E aí, ó, a diferença, olha lá, 49,87% para 50,3%. Uma diferença ínfima. E o candidato do
do segundo colocado, o Marco Aurélio, é do Partido Novo. Então, vamos fazer as contas aqui, ó. 131 votos, 421 primeiro colocado, 131 votos, 421 para o primeiro, menos 130 votos, 734 votos, dá 687 votos. Gente, olha, Ribeirão Preto está com problema. Com certeza, essa eleição provavelmente deverá ser anulada, tá certo? Porque segurar as urnas durante 2 horas para fazer, né, 687 votos é muito fácil. Numa cidade como Ribeirão Preto, que não fica longe de Brasília, que tem uma capacidade de transmissão de dados excelente, não justifica, entendeu? Esse tempo todo segurando essas urnas. E essa diferença pode ter feito o seguinte: se tiver mais de 687 votos após as 17 horas, essa eleição de Ribeirão Preto tem que ser anulada, tá certo? Agora a próxima cidade é Limeira, também em São Paulo. Vamos lá, Limeira. Confirmando aqui, ó, 100% de apuração, né, de totalização, deu às 18 horas e 25 minutos, ou seja, quase 1h30 de urnas totalizadas, né? E aí você tem uma diferença do primeiro para o segundo, né, de 76, ó, o primeiro é do Podemos, o segundo é do MDB. Então vamos lá, 76,049 menos 48, estou fazendo errado aqui, 76,049 menos 70, 535. Deu? Oh, caramba. Deu zebra aqui, peraí. 76, desculpa aí, gente. 0,49 menos 70, 535. 535. Gente, diferença de 5.514 votos. É muito pouco para ficar com 1h30 com essa urna segurando na mão para uma cidade que tem essa mixaria de eleitores. Tá certo? E é Limeira. Essa é uma cidade pujante. Aí, interior de São Paulo, aí a internet é fácil. Não justifica. E olha, se tiver mais de 5.514 votos registrados nos logs das urnas de Limeiras, após as 17 horas, pode pedir a anulação dessa eleição e fazer outra, porque isso comprometeu o resultado, a legitimidade, né, daquele que está assumindo o mandato, que vai assumir. Agora para Santos, vamos em Santos, cidade do Pelé, onde Pelé jogou, não, Pelé é de Três Corações, tá? Mas cidade do time do Pelé. Então vamos lá, Santos, 19 horas e 23 minutos foi o término, né, da totalização dos votos. E aí você tem uma população, né, que é menor do que a população de Manaus, que encerrou, né, em meia hora, né, lá no meio da selva amazônica. Então você tem isso aí, ó, 17 e 23, 6, 5, 6, 7, 2h30 para fechar isso aí. Aí você tem o Republicano versus o PL. Aí você tem 118, menos 103, 592. Uma diferença de 14.970 votos. Bem, essas urnas ficaram 2h30, né? 16, 17, 18, 19 e 23. Quase 2h30 com essa mixaria de voto. Então, se aconteceu
após as 17 horas, mais de 14.970 votos, é pedir para anular essa eleição e fazer outra, tá certo? Porque isso aí comprometeria a legitimidade daquele que ganhou. Aí agora vamos para o Rio Grande do Sul. Vamos para Caxias do Sul. Aí, tchê, meus amigos aí do Rio Grande do Sul. Saudade de vocês, hein, gente? Vamos lá. Peraí, primeiro nós temos que sair. Vamos para, né? Aqui, ó. Rio Grande do Sul. Aí nós vamos para agora Caxias do Sul. O candidato do PSDB, Adiló versus o Scalpo do PL, tá certo? As urnas foram totalizadas às 18 horas e 41 minutos, ou seja, ficaram 1h30 para terminar essa totalização. Uma população, né, com perto de 250 mil eleitores, vamos supor por aí, né, pelo número de votos que nós temos aqui, né, é muito inferior ao Belém, né, a Porto Velho, a Cuiabá, que encerraram, né, com meia hora de apuração. Então, a diferença do primeiro para o segundo é de 116.730 menos 110.476. Então, a diferença é de 6.254 votos. Então, como a urna ficou, né, demorou 18 horas, quer dizer, demorou 1h e 41 minutos para totalizar, esse tempo que essas urnas ficaram na mão dos mesários, se nos logs das urnas da cidade de Caxias do Sul aparecerem mais de 6.254 votos após as 17 horas, pode pedir a anulação dessa eleição, porque o resultado vai comprometer, né, o ganhador, a legitimidade do ganhador. E por último, Pelotas. Vamos lá. Pelotas. Olha aqui, fechou às 19 horas e 14 minutos. Então, 17, 18, 19, 2 horas e 14 minutos. Para uma população que não dá nem 200 mil eleitores, se você for ver, comparado com Manaus, Cuiabá, Porto Velho, que encerraram as votações em meia hora, né? Manaus, por exemplo, mais de 1 milhão de eleitores. Então, essas urnas, se nos logs dessa cidade aparecerem uma diferença, vamos ver aqui, a diferença de um para outro, 87.737 menos 86.474. Gente, 1.263 votos. Aí é o candidato do PT, né? Olha aí, quanto candidato do PL, em Pelotas, Rio Grande do Sul, com 2 horas e meia, quase 2 horas e meia, 2 horas e 14 minutos, segurando uma urna, né, com menos de 200 mil eleitores. E a diferença de um para outro é de 1.263 votos. Quer dizer, menos de 1%. Então, se após as 17 horas, nos logs das urnas de Pelotas, tiverem mais de 1.263 votos registrados, pode pedir anulação dessa eleição, porque aí tem, né, tem maracutaia. Então agora vamos voltar aqui para mim. Eu não sei se eu consegui passar tudo para vocês. Eu ia passar postar para vocês aqui para colocar na tela, mas acabei não fazendo isso, certo? Vocês ficaram olhando só para mim. O que vocês veriam na tela seria isso aqui, ó. Vou ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, ó. Quer dizer, vocês veriam isso aqui, ó, certo? Ó, é aqui que eu faço a busca, ó. Eu vou na cidade, ó, Caxias do Sul, entendeu? Isso você pode fazer no site do TSE,
resultados, tá certo? Então volta para mim aqui. Já tem 1h e 14 minutos, esse vídeo ficou longo, mas ficou bom, né? Então, as cidades que eu citei aqui, Belo Horizonte, Fortaleza, Ceará, Camaçari, na Bahia, Olinda, Pernambuco, Santarém, no Pará, Mauá, em São Paulo, Ribeirão Preto, em São Paulo, Limeira, em São Paulo, Santos, em São Paulo, Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, Pelotas, no Rio Grande do Sul. Nós temos a obrigação, e vocês que foram candidatos são o principal interessado, os principais interessados, vocês que ficaram em segundo lugar, vocês têm, né, verba partidária, vocês têm motivo de sobra para fazerem essa auditoria. Nós passamos o dever de casa para vocês e a gente espera que vocês façam esse trabalho, tá certo? E aí qualquer cidadão, qualquer membro da CCI pode fazer isso. Não precisa ser o candidato que foi derrotado, não precisa ser um eleitor de Pelotas, por exemplo, um eleitor de Belo Horizonte. Qualquer brasileiro pode fazer. Você viu o presidente do STF falando, né? Qualquer cidadão pode consultar o TSE e fazer essa busca, entendeu? Vai dar trabalho, né? Mas compensa, tá certo? Se isso pode fazer justiça e ajudar no aprimoramento do processo democrático, vai valer a pena, tá certo? Nós vamos acompanhando daqui e eu volto amanhã para a gente avançar mais um pouco nessas informações. Espero que eu tenha sido claro. E as outras cidades, João, você não vai fazer isso em Curitiba, você não vai fazer isso, né? Onde mais cidades aí que vocês acharam que tinham problema, né? Gente, é possível fazer, tá certo? Pode ser que tenha, pode ser que não. Pode ser que você faça, e aí a diferença de votos do primeiro para o segundo é tão grande que mesmo que você encontre uma quantidade de volume alta de votos após as 17 horas, mas se esse volume de votos ainda fosse inferior, entendeu? A diferença, fica difícil você contestar essa eleição. Mas se o total de votos que aconteceu após as 17 horas for superior ou bem superior à diferença do primeiro com o segundo colocado, aí a obrigação do TSE cancelar, anular essa eleição e fazer outra. E aí nós, diante desses dados comprovados, nós podemos pleitear, né, essas anulações. Antes disso, a gente não pode emitir nenhum veredito. É preciso primeiro as auditorias. Então, mãos à obra. Quem quiser fazer isso na sua cidade, pode fazer, tá certo? Nós separamos aqui 11 cidades que nós achamos que está gritante o processo e que é fácil fazer esse trabalho. Um abraço, fique com Deus e que o manto de Nossa Senhora proteja e abençoe todos vocês. Se eu não me apresentei, eu sou João Paulo Guimarães, estou falando direto de São João do Rei, capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito. Esse é o vídeo 409 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, criado para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira, resgatar as nossas instituições e estabelecer a democracia plena, tá certo? Nós temos nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com, é desse valor que a gente sobrevive para fazer esse trabalho cidadão com vocês, tá bom? Fiquem com Deus, comentem, curtam, compartilhem e se inscrevam no nosso canal, né? TV Del Rey no Facebook, no YouTube e João Paulo Guimarães no Facebook. Um abraço, fique com Deus.